A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este canal é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmão, passando no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para que todo vídeo que subir a plataforma digital, o YouTube lhe enviará uma comunicação de um novo vídeo e você assistirá o vídeo, da onde você estiver. Por gentileza, coloque nos comentários aonde é que este vídeo está te alcançando e da onde que você está assistindo. Irmão, nosso vídeo de hoje será um vídeo diferente de todos os vídeos da plataforma digital. Pela madrugada, o Senhor me inquietou com uma palavra que vou ler aqui e pregar para todos. A verdadeira guerra cósmica que os olhos não veem. Está escrito em Apocalipse, do capítulo 12 até o verso 17. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava da luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, um varão que é de reger todas as nações, com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Se foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então se ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois já é expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, deram o mesmo em face da morte. Não amaram a própria vida, por isso festeja o céu. A vós, o que deles habitai, ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão viu-se irado, viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão, e foi-lhe dada a mulher
2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, seu lugar, aonde sustentada durante um tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como o rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os descendentes restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Até aqui, meus queridos. Irmãos, Deus hoje, este vídeo vai ser um vídeo diferente, impactante, porque é a palavra de Deus que Deus traz para nós nesta manhã, sobre a verdadeira guerra cósmica que os olhos não veem. O Apocalipse, irmão, foi escrito pelo apóstolo João, quando todos os apóstolos tinham entrado pelo viés do martírio. Tinham sido mortos, uns foram queimados, outros foram crucificados, outros foram decapitados, mas ficou o apóstolo João. E aqui nós estamos no tempo de Domiciano, que foi um rei muito truculento, muito mau, irmão. E João proclamava o senhorio de Cristo e pregar que Cristo era Senhor naquele tempo era uma afronta. Era uma afronta ao Império de Roma, porque este rei Domiciano foi o único rei que arrogou para si o título de Deus e de Senhor. Então João pregando que Cristo era o Senhor foi uma afronta, irmão. Muitos foram decapitados, diz a história, que faltou pau para crucificar os servos de Deus. E João foi lançado na ilha de Patmos por amor da palavra de Deus. E ele estava na ilha, irmãos, ali, e ele ouviu uma voz, como voz de trombeta. Quando ele viu aquela voz, ele tinha consciência de 10 de número. Números é o capítulo que fala que Moisés mandou fazer trombetas de prata para o povo, porque mais de 2 milhões de israelitas no deserto. Como é que ele ia, irmãos, governar o povo, comunicar o povo? A distância de uma tribo no deserto era muito longe, então se usou este instrumento da trombeta ali. E quando ele trocava a trombeta, vinha uma tribo do lado, depois tocava a trombeta com sonidos diferentes. E vinha uma trombeta do sul, trombeta do norte, trombeta do oeste, do leste. Um dava um tinido mais agudo, outro dava 2 tinidos, outro dava 3 tinidos. Na trombeta, cada um som diferente ou mais do que o outro. Aí as tribos entendiam. E vinha a tenda da congregação, vinha a tenda do encontro. Então, os toques da trombeta só acontecia em tempos específicos, em festa solene. Quando João ouviu aquele toque daquela trombeta,
ele viu que algo estava acontecendo, algo sobrenatural. Quando ele olha para trás, ele vê um ser com seus cabelos mais branco do que a neve, os seus olhos como fogo, da sua boca saía uma aguda espada, o seu rosto como o sol, o seu vestido mais branco do que a neve, com cinto de ouro nos lombos, e vestido e calçado como usado de cobre, que havendo sido purificado numa fornalha, ele caiu. E naquela hora que ele que era Cristo, disse: João, levanta-te, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu morri, mas estou aqui, tenho a chave da morte e do inferno. Ele levanta. Agora o que fez, escreve para as igrejas. Então, irmãos, existe a interpretação preterista, que fala que o Apocalipse cumpriu lá no ano 70. Existe a visão futurística, que fala que do Apocalipse só para o futuro. Existe a histórica, irmãos. Existe a que eu defendo, que é um paralelismo progressivo. Entendemos que do capítulo 1 ao capítulo 2, então, tudo João conscientizou nesta interpretação, desde a primeira vinda à segunda vinda. Nós encontramos esse paralelismo em 7 seções dentro da Bíblia. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 3. A segunda parte do capítulo 4 ao 7. Terceira parte do 8 ao 11. Quarta parte do 12 ao 14. Quinta parte do 15 ao 16. Sexta parte do 17, 18 e 19. E a sétima parte do 20, 21 e 22. Nós entendemos que, irmãos, do capítulo 4 ao capítulo 7, tem a abertura dos 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja. Do 8 ao 11, nós vemos as 7 trombetas, que são os juízos parciais de Deus sobre a terra, né? Vemos o toque da trombeta. É um juízo misturado com misericórdia para o povo se converter. Do 12 ao 14, nós vemos os 4 inimigos da igreja se levantando. Besta, dragão, falso profeta e Babilônia. 15 e 16, nós vemos as 7 taças completas da ira de Deus. 17, 18 e 19, nós vemos os inimigos caindo em ordem adversa. Cai Babilônia, cai a besta, cai o anticristo, e do capítulo 20 ao 22, cai o dragão. Então, irmãos, quando nós lemos 12 de Apocalipse, nós encontramos o dragão perdendo 3 guerras. Primeiro, do 12, do verso 1 ao 6, nós vemos ele sendo derrotado por Cristo e por Deus. Do capítulo 7, do verso 7 ao 12, nós vemos o dragão sendo derrotado por Miguel, o grande príncipe.
e do 13 ao 17, nós vemos a terceira guerra, o diabo sendo derrotado pela igreja. Então, irmãos, quando nós lemos o verso 1, diz a palavra: viu-se um grande sinal no céu, a saber, a mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. O que significa, irmão? O que significa esta mulher, irmãos? A Igreja Católica, ele dizia que essa mulher era Maria, né? As linhas das igrejas pentecostais, pré-milenistas, dizem que essa mulher é só Israel. Agora, irmãos, quando nós lemos a Escritura, nós vemos essa mulher antes de Israel. Nós vemos essa mulher lá em Gênesis, quando o Senhor diz que deu a sentença para a mulher, né, que como ela comeu do fruto proibido, o Senhor deu uma sentença para ela: com dor terias filhos. E para a serpente disse: tu ferirás o calcanhar, mas a mulher te pisará a cabeça. Então nós vemos ela em Gênesis. Então, não é propriamente Israel. Agora, em 37 de Gênesis, do verso 9, nós vemos José tendo um sonho. Ele via o sol e a lua e as 12 estrelas se curvando diante dele. Este mesmo símbolo que está aqui em Apocalipse. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, representando, né, as 12 tribos. E aqui a igreja, é a igreja em todo o tempo, em toda a história. Embora que aqui diz que esta mulher gritava e estava com dores de parto, irmãos, representava o quê? A perseguição contra o povo de Israel, perseguição de Faraó contra Israel que estava no Egito, perseguição da Síria no tempo de Senaqueribe contra o povo de Deus. Então, é símbolo de quê, irmão? Dessa gravidez, dessas dores de parto. E aí, irmãos, aqui nós vemos na gravidez, e quando ela deu à luz, o dragão apareceu diante dela para tragar o filho. E para nós entender o Apocalipse, a chave de entender o Apocalipse é o Velho Testamento. E aí, nós vemos lá em 2 Rei, do verso 1 ao 2, Atália, que era mãe de Acasias, se levantou para destruir toda a descendência real. E aí, levantou a filha do rei Acasias, levantou e escondeu Joás dentro da casa do Senhor, representando Deus guardando o descendente, entendeu?
irmãos, Abel foi morto por Caim. Abel representava a linhagem de Cristo. Caim representava a linhagem do maligno. Mas aí mata Abel, levanta outro que é Sete. E aí depois Deus anuncia o dilúvio. Irmãos, morre todos os incrédulos, mas Deus preserva Noé. Entendeu, irmão? A linhagem vindo. E aí vem, até que chega a Cristo, o descendente, o que ia pisar na cabeça do dragão. E aí já está dentro de uma guerra cósmica, de uma guerra que o olho não vê. E aí diz a palavra que o filho nasce e é arrebatado para Deus. E aqui João mostra aqui um contraponto, porque a mulher, quando está grávida, ela está frágil aos ataques, ela está frágil à guerra. Mas já do outro lado mostra Cristo ressuscitado com seu poder de glória para fortalecer a igreja. Você pode estar dentro de uma guerra cósmica, de uma luta terrível na sua vida, mas saiba de uma coisa, que você é descendente, você é filho do Eterno, você não vai ser derrotado nessa guerra. E aqui, como? E o filho foi arrebatado para Deus. E como ele venceu essa guerra? Venceu na cruz, irmão. Na cruz que ele venceu. O diabo achou que ia ganhar a guerra, mas na cruz aconteceu duas mortes. A morte de Cristo e a morte no sentido que o poderio de Satanás foi destruído, foi pisado, foi esmagado, como está lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, que Cristo destruiu o império da morte e soltou as almas que estavam presas. E aqui, irmão, João mostra as características do dragão. 7 cabeças. Cabeça, 7 cabeças, fala do domínio global. E o chifre fala do domínio global no sentido da perseguição contra o santo, contra a igreja. E a igreja está no campo de batalha, está no campo da guerra. Você que está ouvindo esta palavra aqui, você está no campo da batalha, está no campo da guerra. Mas você é membro da igreja de Cristo. O que nós não podemos fazer é sair do foco, é perder a direção. E aqui nós vemos uma grande batalha se desenrolando no cenário global. E aqui nós vemos caindo o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então João aqui, ele faz uma conexão com 12 de Apocalipse e 13 e 3 de Gênesis. Foi lá que o homem caiu e a mulher caiu. Lá tinha 3: Adão,
Eva e a serpente. Aqui também tem 3. A igreja, o dragão e Cristo. Só que Adão perdeu a guerra dentro do jardim. O segundo Adão venceu a guerra no deserto. Venceu a guerra, irmão, na cruz. Pelo seu sangue. Ele nos comprou. Ele nos comprou. E a nossa vitória, ela foi selada na cruz. Foi lá que foi vencido os principados e potestades. E o apóstolo Paulo faz uma analogia da vitória de Cristo na cruz. Em Colossenses, ele usa uma linguagem militar de Roma, falando que Cristo despojou os principados e potestades. Irmão, quando Roma vencia uma guerra, ela despia os prisioneiros e levava eles amarrados, andando nus e descalços, entrando em Roma, e a plateia jogando flores, jogando perfume para os vencedores. Os vencedores iam ser aplaudidos com honra, e os derrotados iam atrás com cabeça baixa. Assim, Cristo, na sua morte, triunfou sobre os espíritos, triunfou sobre os demônios. Saiba de uma coisa, que o seu Deus é grande. Ele é maior do que a guerra que você está passando. Quando nós olhamos na história desta guerra travada, desta guerra cósmica, que o olho não vê, parece que vamos sucumbir. Mas quando o dragão é derrotado, irmão, que ele vem, que ele foi massacrado com uma vitória cachapante, ele vai no mar buscar os seus inimigos. Ele vai chamar a besta, ele vai chamar o falso profeta, e ele vai chamar a Babilônia. Uma coisa nos alegra: a igreja parece que vai perder, parece que vai sucumbir, irmãos, mas no cenário da guerra, porque nós não lemos os últimos capítulos. Quando nós lemos os últimos capítulos, cai o dragão, cai a besta, cai o falso profeta, mas a igreja não cai, irmão. A igreja não cai. Deus mantém ela firme. Deus vai te manter firme no cenário da guerra. Levanta o que levantar. A igreja cheia de gente simples, pobre, sem material bélico, sem força, irmão, mas ela triunfa, ela vai avançando na história, porque ela tem Cristo, ela tem o seu Redentor, aleluia, o que venceu a maior guerra, o que venceu a maior batalha. Ouça esta palavra, uma palavra pregada, que emana das sagradas escrituras, alabanaia, que emana, aleluia, do alfa e do ômega, aleluia, esta palavra que Deus está te mandando para te armar, para abrir o teu QI espiritual, mostrando a grande obra, a grandeza da obra divina que Deus fez na tua vida. Às vezes você olha para um lado e para o outro, não vê um socorro, mas aqui nesta manhã, aleluia, Deus te dá a receita do teu socorro. João estava no céu, irmãos, e ele, quando entrou no céu, ele viu uma grande solenidade que estava para acontecer. Uma grande festa,
uma grande celebração. E aí ele não deu conta de descrever como ele viu lá. Então por isso que ele diz que os aspectos que ele viu na eternidade, ele falou, é semelhante a uma pedra cojaspe. Jaspe é uma pedra que brilha muito, cintilante. Isso foi o aspecto que ele viu de Deus no céu. Agora, por que semelhante, irmão? Porque ele não pôde descrever o que ele viu com a linguagem do céu. Então ele trouxe para o tempo e ele usou de semelhança das coisas que está aqui para falar das grandezas que ele viu do céu, né? Ele viu o arco celeste, a cor da pedra esmeralda. Então, por isso que ele falou, eu vi, o que ele viu lá foi semelhante às coisas que está aqui. Ele trouxe as coisas do céu para nós numa linguagem humana, para nós entender a grandeza, a grandiosidade. Então o que ele queria falar para a igreja? Que ele viu um grande trono, irmão, e ele viu figuras sobrepostas no céu, em redor do trono, de muitas maneiras, de muitas formas, que ele ilustrou. Mas o que ele queria ilustrar para a igreja? O que ele queria dizer com isso? Do trono. Porque na terra tinha o trono. Na terra tinha o trono do dragão. Tinha o trono do dragão que estava por detrás do trono de César. Era uma guerra gigantesca que estava no cenário da igreja. O que ele queria dizer para a igreja? Que a igreja, quando olhasse para o trono de Deus em cima, ela ia ver que o trono de César ia diminuir de tamanho. Então, irmão, quando você olha para o trono de Deus, a sua guerra, ela vai se diminuindo, ela vai se tornando uma miniatura. Glória ao nome santo do Senhor. Eu já estava dando esta palavra para você nesta manhã, uma palavra bíblica. Uma palavra que se alinha com a história da igreja. Não é uma palavra inventada, com visões aleatórias. Não, é uma palavra bíblica que está emanando aqui da Escritura e que está trazendo a interpretação para a sua vida, para o seu caminho. Glória ao nome santo do Senhor. Está emanando daqui, é a fonte viva. Quando você olha para o trono de Deus, o trono do diabo diante de você se torna pequeno, se torna insignificante, porque a igreja não caiu, porque tinha um trono por debaixo dos pés da igreja, que sustentou ela em mais de 2000 anos de história, e ela está aí. O César caiu, Calígula caiu, Domiciano caiu, Trajano caiu, Herodes caiu, mas a igreja está aí, ela está prosseguindo. Esta palavra é para te animar e para falar para você ficar, aleluia, na comunhão do Espírito de Deus. Por quê? Estamos numa guerra que o ódio não vê, e cada dia ela vai se agigantando, irmão, ela vai crescendo nos bastidores, e muitos, por não ter a verdadeira palavra de Deus, entram em parafuso, entram em guerra,
Mas quando vem a verdadeira palavra, genuína, ela ativa aquele fogo que estava baixando. Como disse Paulo a Timóteo: Timóteo, aviva o dom de Deus que está em ti, o qual te foi dado por imposição das minhas mãos. A chama do Espírito estava apagando, estava baixando, mas hoje, pelo poder dessa palavra, Deus vai avivar a chama do Espírito Santo dentro de você. Você está dentro de uma guerra infernal, lutando com os espíritos, lutando com a magia negra, lutando com o pecado, lutando contra o espírito da Babilônia, que está vindo com suas teorias conspiratórias, com suas ideologias. Glória ao nome santo do Senhor. Mas por meio desta palavra, Deus está te armando, está te dando os instrumentos necessários para você guerrear esta guerra, para você não baixe a espada. Não, você vai vencer esta guerra. Oh, irmãos, aqui nós vemos que o diabo, ele foi derrubado. Foi depois da morte de Cristo. Por quê, irmãos? Porque 5 de Apocalipse fala da coroação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Automaticamente Cristo foi coroado, o diabo caiu, irmão. O diabo caiu. Ele perdeu a sua cadeira. Ele perdeu a sua posição. Caiu na terra. Por isso que diz: alegrai-vos, ó céu, e nele em que habitais, porque é derrubado Satanás. Ai dos que habitam da terra. Então, irmãos, Cristo foi exaltado, o diabo caiu. Por isso que o anjo fala: caiu Babilônia. Irmão, glória ao Senhor. Ele fala com segurança, como se já tivesse acontecido. O verbo está no passado. Caiu. Porque certeza a guerra. Porque ele caiu? Porque Cristo foi levantado. Cristo foi coroado. Então, irmão, não há que temer a guerra. Porque você é filho. Você é súdito do Rei dos Reis. A guerra, ela levanta. Mas você não cai, porque você é eleito de Deus. Não vê? Tudo que eu contei, do que passei da minha vida, estou aqui vivo, saudável, cheio do Espírito Santo. É Deus, irmão. É Deus que nos mantém vivo, e é Deus que está te mantendo vivo. Entenda uma coisa: quando você vai no caminho e você vê uma mangueira lá, se olha, pega aquelas mangas, tudo aquelas mangas saudável ali. E quem é que está sustentando aquela árvore, mantendo ela viva, com as folhas vivas? Quem é? Ali tem uma boa terra. Ali ela recebe a água nas suas raízes, ela recebe o sol, ela recebe o orvalho da noite. Querendo dizer, Deus preparou para ela todo o ambiente circunstancial para ela ser conservada viva. Assim é na graça, é na salvação. Aleluia. Quem é, irmão, que te mantém vivo? É a obra do Espírito Santo que está em você.
que tanto sofrimento que você passou, que quantos que diziam que você ia perecer, mas você não pereceu, porque você não é igreja que te mantém viva, não é pregação de igreja que te mantém viva, é Deus, é o Espírito Santo. Não é dizer que a pregação não alegra a pessoa, irmão. Mas quem nos mantém vivo, a chama acesa no nosso coração, é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mantém vivo. E o Senhor está mandando esta palavra e está dizendo, aleluia, não tem guerra que te derruba. Você foi eleito para o céu, para a eternidade. Acontece o que acontecer, mas é Deus que te mantém vivo, que te mantém lúcido, com esta alegria que você sente, que muitas vezes ninguém entende, ninguém compreende. É Deus que te mantém vivo, lúcido, imaculado. Nesta guerra, nesta afronta que você está passando. Então, irmão, Cristo esmagou a cabeça do grande dragão, da antiga serpente, na cruz, irmãos. E aqui João mostra, irmão, o trono de Deus. Quando a igreja olha para o trono, irmão, as coisas aqui, ela muda de figura. Quando você olha para o trono, a guerra do demônio vira uma miniatura. Quando você olha para o trono, irmão, as coisas em volta de você, ela muda de figura. Por quê? Porque você está conectado na sala do trono. E quem está conectado na sala do trono, só quem entra com conexão na sala do trono é quem é um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores, quanto mais a guerra se levanta, mais a gigantesca obra de Deus, de Cristo, se manifesta nele. Quanto mais a guerra gigantesca das trevas vem crescendo na terra, mas a luz de Deus vai tomando a igreja. Seja iluminado pelo poder dessa palavra, você vai vencer a guerra em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e Deus deu asa para a mulher, para que ficasse no deserto por 1260 dias, que tanto 42 meses, 1260 dias, como também 3 dias e meio, significa a mesma coisa. Um tempo é um ano, metade de um tempo, 6 meses, e 2 tempos, 2 anos, 3 anos e meio. É o que está lá na semana lá de Daniel. E essa semana ela se divide em 2 partes. Aleluia. Essa semana, uma semana vai da primeira vinda de Cristo até a segunda. A primeira parte da semana, que é a parte mais longa, que é a missão da igreja, que ela desemboca na grande tribulação, que é inaugurada a outra parte da última semana. É como disse o Senhor, que se ele não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Então, esta parte, esta última metade da última semana, é ela que o Senhor vai diminuir ela, por causa da perseguição da igreja. Mas, irmãos, aqui nós vemos o dragão sendo derrotado por Cristo, por Deus, sendo derrotado pelo dragão.
sendo derrotado por Miguel. E a terceira derrota, ele estava nervoso, irmão. Ele estava tão nervoso que ele lançou da sua boca rio para arrebatar. Que significa esse rio? A perseguição. Significa o engano da serpente. As heresias. Remota isso lá a Gênesis. Quando a serpente estava conversando com a Eva, ela estava lançando esse rio. Foi esse rio que arrebatou Eva da obediência, que tirou ela, aleluia, da esfera da obediência. Então, é esse rio que o dragão está lançando na terra, está lançando na igreja, para arrebatar os crentes da fé genuína, da verdadeira fé genuína, glória ao nome santo do Senhor. Mas diz aqui que eles venceram pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Tu vai vencer essa guerra pela palavra do testemunho. Deus está mandando esta palavra aqui, porque Deus sabe onde você está, numa nação, num país, na comunidade europeia, na Ásia, na África, no Japão, nos Estados Unidos. Onde você está, que essa palavra vai te alcançar e Deus vai fazer coisas grandiosas com você nesta nação que você está. Os céus vai se abrir sobre você, no sentido, irmão, aleluia, daquilo que você não alcançou, uma intimidade ainda na altura, mas pelo poder dessa palavra, você vai vencer a guerra. É espírito de tentação te tentando na madrugada, te tentando na tua cama. Quantas coisas proibidas que tu está recebendo no teu celular, no teu computador, no teu ordenador. Quanta coisa que está vindo para te contaminar, para te tirar do foco do céu, do foco da vida eterna. Não perda o foco, irmão, não perda o foco, não perda a direção. Esta palavra vai te libertar. Os espíritos que estão te perturbando, Deus vai mandar embora do teu apartamento, do teu piso, e Deus vai fazer grandes obras. Esta palavra, Deus seja louvado.